Bom dia também aos internautas. É tão bom a gente estar junto, né? Não é verdade esse negócio de me laçar sábado de manhã, não. Que história é essa? Olha lá. Na verdade, a palestra é uma continuação. Nós tivemos a primeira parte com Roberta, né? Foi tão maravilhoso. Eu não pude estar pessoalmente, mas assisti online. Então, quem não pôde vir, está disponível no YouTube, no KSSF. A Roberta falou sobre pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém te ferir na face direita. E eu vou abordar a instrução dos espíritos, que engloba a vingança, ódio e duelo. Quer dizer, é uma coisa que nenhum de vocês aqui sentem, né? Eu não posso dizer o mesmo, mas porque às vezes acontece, né? Para a gente poder falar sobre esse tema, eu gostaria de começar, através do estudo do Evangelho, que a gente faz aqui nas terças-feiras, às 6h30, a gente estudou já esse capítulo, nós estamos até comentando isso hoje. E nesse estudo, eu aprendi algo que Haroldo Dutra traz dentro do Novo Testamento, né? Haroldo Dutra, ele escreveu, dentro desse contexto do Novo Testamento, várias traduções de palavras do passado que havia um certo misunderstanding nas palavras, na passagem do grego. Então, ele veio trazer, a gente tem ali no livro, né, no Novo Testamento, original, mas ele tem um rodapé, dando para cada tipo de sentença, de frase, de palavras, de necessidade de explicações, esse aprofundamento que faz com que a gente hoje consiga ver num contexto mais amplo, porque ele não faz grandes mudanças, mas às vezes uma diferença de palavra gera um entendimento diferente sobre aquilo. E esse capítulo envolve isso, né? Na tradução de inimigo, ele vai trazer que inimigo representava a diferença. Então, para mim, foi um contexto muito elucidativo, porque eu tinha até estudar essa visão dessa palavra, que inimigo era a pessoa que a gente não gostava, só. Então, a gente ficava nesse horizonte de quem eu não gosto. E, na verdade, inimigo é a gente incorporar, aglobar todas as diferenças. Então, para mim, passou a ser muito mais o amar os vossos inimigos do que era até então. Porque a gente pode até pensar num contexto aqui. Talvez a maior parte de vocês possam pensar assim, mas eu não tenho inimigo nessa vida. Então tá tudo bem, né? Porque a gente pode ter inimigos de outra vida, mas vamos supor que nessa vida nós não criamos inimigos e a gente não se agrega no contexto. Mas quando a gente muda e engloba a possibilidade, além de inimigo, ser também a diferença, a gente amar a diferença, aí a gente entra no outro contexto, né? Então, para poder fazer essa compreensão mais ampla, eu vou abordar uma parábola que justamente Jesus vai nos mostrar como é essa amar a diferença, que não necessariamente é um contexto de inimigo, mas amplia isso, que é a parábola do bom samaritano. Então, vocês devem lembrar, uma parábola muito popular, né, que o doutor da lei faz uma pergunta a Jesus. Ele diz, quem é o meu próximo? Né? Dentro de um contexto desafiativo, desafiador que ele estava fazendo, quem é o meu próximo? E aí Jesus, para mencionar para ele quem era o próximo, Jesus vai contar a parábola, lembra? Jesus conta que um homem descia, né, de Jerusalém para Jericó, e lá ele foi assaltado, foi muito machucado, as pessoas bateram nele, né, tiraram tudo dele. E aí passou um sacerdote, e como não reconhecendo que ele era, vamos dizer, o próximo dele, passou e foi embora. Depois veio um levita, passou também, olhou e não o socorreu. E aí passou um samaritano, parou, socorreu, depois levou para um local um abrigo, ainda deixou ele lá, deixou umas moedas, né, para que ele pudesse ser tratado enquanto ele não passasse de volta. Então ali Jesus mencionou, né, porque existia naquela época, os samaritanos, eles eram de uma casta inferior, né, aos sacerdotes, os levitas.
Então, Jesus mostrou ali naquela possibilidade o que representava esse amar a diferença. Né? Porque, na verdade, a pessoa que estava ali não era inimigo. Então, Jesus não estava mencionando a questão do inimigo. Ele estava mencionando que qualquer um é teu próximo. Então, qualquer um que é de outra raça, que pode ser de outra cor, que pode ter outra sexualidade, que pode ter outro sistema de crenças, que pode ter outra nacionalidade, outra cultura, né? Nesse momento, é isso que abrange o próximo, né? E aí, Jesus diz para ele, qual você acha dos três, né, entre o sacerdote, o levita e o samaritano, que te parece ter se tornado o próximo do que sofreu o assalto? Realmente, quem foi o próximo? Né? E aí, ele não conseguiu mencionar o samaritano, não se sentiu confortável, provavelmente, e ele diz o que praticou a misericórdia. Né? Mas nós concluímos que é o samaritano, porque ele era o samaritano. Então, o que Jesus vai trazer é esse grande questionamento, né? Ele diz, vai e faze tu o mesmo pelo outro, né? Mas aí a gente vai se perguntar no questionamento, faze tu o quê? Né? Torna-se próximo do outro. Então, esse convite, para mim, ele faz essa junção com essa tradução diferenciada, mais profunda da palavra que Haroldo Dutra traz. Então, para a gente poder acolher a diferença, nós precisamos nos tornar mais próximos do outro. Precisamos começar a enxergar que não há mais diferença. Porque quando a gente pensa num contexto de sermos um espírito, a cultura que a gente nasce é irrelevante. Por quê? Porque nesse momento a gente nasceu no Brasil e moramos aqui. Mas numa outra vida a gente pode ter nascido na China, a gente pode ter nascido no Egito, a gente pode... Então, quando a gente faz diferenças culturais, é quase, para nós espíritas, uma brincadeira, porque a gente totalmente sabe que o nosso corpo nasceu em um lugar, mas isso não tem nada a ver, porque, na verdade, o espírito pertence ao universo. Né? Nós sabemos que, no momento, nós residimos, o nosso perispírito tem possibilidade de residir aqui, no planeta Terra. Mas a gente sabe que, dependendo do nosso processo evolutivo, em algum momento a gente vai residir em outro planeta. Então, e se a gente precisar de viver diferentes experiências para que a gente possa aprender, esse será o nosso contexto evolutivo. Então, essas barreiras, elas terminam aí. Então, para mim, o amar os vossos inimigos, neste contexto mais amplo que Haroldo traz, é a gente conseguir enxergar que não existe diferenças. Por isso, amar é a diferença. Não é que a gente deve contextualizar, não, a diferença existe, mas eu tenho que amá-la. Não, é a gente contextualizar que não existe diferença, que tudo isso são apenas sobrenomes, né, que a gente traz, assim como o processo de identificação. A gente tem um número de RG, um ID, que é só um processo de identificação, porque quando a gente for no mundo espiritual, ninguém vai identificar a gente pelo número do ID. Qual é o seu ID? Seu Social Security? Não vai ser assim, né? Nós somos identificados pela nossa energia, que nós nos iluminamos, né? Então, o Emmanuel vai dizer no Rumo Certo, um pouco mais até profundo para a gente perceber isso num outro level. Quem é o próximo além dos nossos amores? Porque para nós é óbvio que o próximo é os nossos amores. A gente ama o filho, ama o esposo, ama a esposa, ama os pais, né? A gente ama as pessoas que pensam como a gente, né? A gente ama as pessoas que têm esse easygoing com a gente. Mas, além disso, né, ele vai dizer além, porque isso é o óbvio, porque às vezes, para a maioria isso é o óbvio, mas às vezes a gente tem um parentesco sanguíneo que isso às vezes não é muito óbvio, né? Porque às vezes a gente não consegue amar o pai, o filho, o esposo, né? Mas ele vai dizer, quem além disso? Então ele vai dizer, alguém que nunca vimos. Ele é o próximo, ele é a diferença. Alguém que a gente nunca viu. Porque a gente nunca viu nessa vida, por exemplo. Mas isso não quer dizer que ele não é o meu próximo. O que nos trata mal. Alguém que a gente considere, puxa, mas fulano me trata tão mal, como é que eu vou gostar dele? Mas o que trata mal também é esse próximo, né? Alguém que precisa de ajuda, que nos impõe um problema, né? Alguém que está sempre criando um problema para a gente. Né? Às vezes um filho pode ser essa pessoa, que está sempre, às vezes um chefe pode ser essa pessoa, às vezes um coworker pode ser essa pessoa, né? O que nos calunia,
ele não deixa de ser nosso próximo porque ele falou alguma coisa da gente que não foi correto, que não era justo, que não era verdade, mas ele não deixa de ser, né? Alguém que nos induz ao erro, né? Porque às vezes a gente se enrola com pessoas que a gente abre portas e mais facilmente a gente cai. Isso acontece também, né? Com as más companhias, que a gente chama de más companhias, mas às vezes nada mais são companhias muito parecidas com quem nós somos. Então, Emmanuel vai nos colocar numa posição de entender que tudo isso que nos toca é esse próximo. Tudo, né? Então, a fim de amar o seu próximo, a pessoa precisa sentir-se o quê? Próxima. Sensível à responsabilidade que é conferida, ele continua. Então, isso me leva também a pensar o quê? A gente sentir mais próximo, sensível a essa responsabilidade, é a gente entender que para a gente crescer, nós vamos precisar interagir. Então, se o outro me calunia, se o outro me cria problemas, se o outro é diferente da minha cultura, se o outro pensa, sente diferente em alguma coisa que para mim eu não penso daquela forma, eu tenho responsabilidade de agregar isso à minha vida, porque o crescimento ele provém das diferenças também. Então, o entendimento e o respeito ao outro, ele está inserido no meu processo de crescimento. Então, é como se fosse uma barreira de crescimento enquanto a gente não enxerga isso. Quando vem a sugestão do Evangelho, fora da caridade não há salvação, o que é caridade? É o inserir o próximo. O que é caridade? É todos estarem inseridos no meu contexto, né? Por que não há salvação? Porque é através do próximo que eu cresço. Se eu não conseguir fazer essa anexação, eu estou retardando minha possibilidade de crescer. Sempre. Às vezes a gente usa o artifício de fugir. Então, por exemplo, aquilo que está acontecendo eu não estou gostando, então eu move on, eu me separo, eu troco de emprego, algo que eu isolo aquilo que eu julgo que não é bom. E às vezes aquilo que eu julgo que não é bom é o melhor treinamento, é a melhor lição, é a melhor forma de eu crescer. Então, muitas vezes, nós precisamos nos perguntar aquilo que nos toca, o que isso pode trazer para nós, mesmo que não está sendo agradável, né? Então, a gente falou isso para entrar onde? Né? Um pouco nessa questão da vingança. Então, muitas vezes nós temos uma ideia que vingar é algo apenas tenebroso, perverso, terrível. Então, a gente pensa, a gente nunca fala assim, por exemplo, eu dei aquele telefonema e soltei aquela piadinha porque eu desejei me vingar da pessoa, porque ontem ela falou tal coisa para mim que eu não gostei. A gente, às vezes, tem dificuldade de assumir que o nome daquilo que a gente está fazendo chama vingança. Então, a gente põe vingança como algo tenebroso. Assim, vingar é matar alguém. Ah, eu não faço. Né? Vingar é, por exemplo, criar um conflito, né? Jogar uma bomba lá. Eu não faço. Então, a gente nunca se qualifica certos atos que a gente toma como chamando vingança, né? E isso nos distancia de perceber que muitas vezes nós temos isso, aquela forma de agir, ela está ligada a uma vingança. Nós não nos identificamos como sendo vingativos, por não acharmos que praticamos nada desta proporção. Então a gente vai lá, né? Keep calm, relaxa, porque nós somos bonzinhos. Né? Eu não fiz isso, foi só uma brincadeira. E às vezes é uma vingancinha. Só que a gente, muitas vezes, no processo de autodefesa, da gente não se ver como alguém que não é bonzinho, a gente mascara isso. A gente mascara isso de nós mesmos. Quando a gente se percebe fazendo aquele xiste, ou fazendo aquela gozação, ou deixando o outro numa situação desconfortável, humilhada, por exemplo, né? A gente pode fazer uma brincadeira que humilhe o outro. De alguma forma, até coisas que a gente sabe que o outro vai se sentir humilhado, até porque já conhece um pouco. Mas quando a gente faz isso, a gente não faz essa leitura. Por que eu fiz isso? O que aconteceu? Né? O que o outro fez para mim que me fez ter esse desejo? Né? Então, às vezes, é uma coisa pequena. Para as mulheres, se o outro falar aí, nossa, você está mais gordinha, né? Nossa, né? Querendo morrer.
E às vezes, dali para frente, você cria aquele marco com a pessoa, né? Ah, peraí, que eu vou pegar lá na curva. Porque pegar na curva, gente, é vingança. A gente chama de pegar na curva, né? Deixa ela, pegar ela lá na curva. Pegar na curva é vingança. A gente pode mudar o nome, mas é vingança. E aí nós ficamos, peraí, todas as oportunidades que eu tiver para achar uma coisinha, um defeitinho na outra, que com certeza não é ser gordinha, porque se ela falou isso, ela deve ser magrinha, eu vou buscar como ela é antipática, como ela é isso. Se o outro falar alguma coisa, eu vou colocar dúvidas naquela pessoa. A gente chama outro nome de se vingar, eu vou queimar o filme dela. A gente fala isso, né? Queimar o filme, gente, é vingança. Então, a gente precisa perceber que talvez o outro não tivesse sendo simpático de falar uma coisa que a pessoa vai se sentir mal com aquilo. Isso não é simpático vindo do outro. Mas eu não preciso, a partir do que não é simpático, eu posso questionar, é verdade, acho que eu estou meio gordinha mesmo e vou fazer alguma coisa ou não. Ah, não, estou gostando, né? Tá tudo bem, também é um problema meu. Mas o levar de volta é um envolvimento que eu faço com aquela vibração. Então, até então, eu gostava daquela pessoa. Dali para frente, a gente chama de criei um ranço, né? Você já usou essa palavra? Né? Criamos um ranço entre nós. E aí você, quando descreve para o outro, você fala assim para o outro, não sei, não gosto muito dela. Porque você não tem como dizer para o outro, olha, eu não gosto dela, porque como ela falou isso de mim, Então, como aquilo não é muito simpático, a gente fala, não sei, é a energia dela que eu não sei, né? Não bate. E muitas vezes é o que o outro está fazendo que nos toca. E toca em algo em nós que a gente não sabe lidar. Então, mascaramos as atitudes instintivas que tomamos em nome de nos defender. Quando alguém voluntariamente ou involuntariamente, porque o outro pode dizer uma coisa que ele nem tem noção que isso é um problema para você, mas ele vai direto naquele seu drama, que, tipo, a pessoa nem sabe da sua vida, mas por alguma causalidade, ele vai e toca no seu drama. E dali para frente, a gente começa a sentir o quê, de repente? A gente pode se sentir humilhado com aquilo que o outro disse, machucado, ignorado, desprezado, preterido, iludido, desqualificado. A gente pode se sentir aborrecido, traído, desconsiderado, rejeitado, intimidado, abandonado. Tem pontinhos aí, porque são inúmeras das coisas que o outro pode dizer que vai fazer com que a gente se sinta, de repente, de alguma dessas formas. E a gente vai usar que ponto para justificar a nossa vingança, às vezes, né? Nessas pequenas coisinhas que a gente faz. A gente diz que a gente está se defendendo. Mas é interessante, lembra de uma frase do Gandhi? Lembra de uma história que o repórter procurou o Gandhi e disse para ele, Gandhi, você perdoou o povo inglês, né, por tudo que fizeram, né, que foi difícil, né? Ele disse, não. Aí o repórter, nossa, né, mas tipo assim, você é o Gandhi, né? Você não perdoou? Ele disse, não, porque eu nunca me senti ofendido. Me senti ofendido? Né? Tem o quadro lá. Nunca me senti ofendido. Né? Então, esse é o ponto. Nós podemos ter que nos defender. Todas as vezes que a gente está numa posição de precisarmos nos defender, é porque nós nos sentimos ofendidos. Então, neste momento, eu posso fazer um paralelo. Eu preciso ou não me sentir ofendido? Porque se eu me sinto ofendido, instintivamente, a gente vai perceber isso, até às vezes na criança, né? A gente percebe isso em vários movimentos. A pessoa fala uma coisa, o outro, bum! Né? Você é isso, o outro, você é isso. Você fez isso, você fez isso. Imediatamente, a gente vai buscar uma coisa ruim que aquela pessoa também não fez bem, né? Uma coisa que a pessoa não faz bem, e vai mostrar, eu sou ruim, você também é. E a gente fica nessa troca. O que essa troca faz? Eu não consigo agregar esse semelhante aí. Não consigo gostar dele. E nós vamos criando dificuldades de relacionamento nesses pontos. E nós vamos nos distanciando da ideia do evangelho, que é amarmos. Ou vamos dizer assim em outra palavra, que é no mínimo respeitarmos o outro.
Tudo bem. Esse caminho de amar é um processo de aprendizado. Talvez a gente não consiga, amar em 24 horas alguém que de repente fez alguma coisa que não foi nada agradável para a gente, mas a gente pode respeitar, a gente pode considerar, a gente pode acolher de alguma forma, mesmo o outro não nos tendo acolhido, né? A gente pode compreender, né? Compreender. Então, na verdade, quando somente nos defendemos, estamos perdendo a oportunidade de avaliar nossos sentimentos. Olha que interessante. Quando a gente se defende, a gente sente uma daquelas coisas lá, ou humilhado, ou ignorado, ou abandonado, ou rejeitado, alguma coisa. Então, quando a gente sente aquilo, a gente se defende. Quando a gente se defende, a gente entra numa posição, agora eu estou bem, né? Porque ele me cutucou, eu cutuquei ele também, a gente vai para casa e não lembra mais daquilo. Ou lembra só relatando para o outro o que o outro nos fez. Mas se eu olhar que o outro, ao ter feito aquilo para mim, tocou em alguma coisa em mim, nossa, eu me senti preterido. Então, de onde vem esse sentimento? Porque isso, gente, é o que é meu. O que o outro fez para mim, o que o outro pensa de mim, é irrelevante. Porque, na verdade, o que tem valor é o que eu senti quando o outro diz que pensa de mim. Então, se o outro disser uma coisa, mas eu não sinto aquilo, não tocar nada em mim, eu vou dar risada, e todo mundo brinca, você dá risada e fica por isso mesmo. Mas quando eu me ofender, é porque tem algo, tem um sentimento ali que me tocou, que eu preciso avaliar. Então, quando eu apenas tento me vingar, ou tento me defender, ou algo parecido, eu só tento dar de volta para o outro mal-estar, para que o outro também se sinta mal com o que eu vou dizer, mas eu não paro para pensar o que tem de meu aquilo, porque isso precisa de transformação. Então, o outro... às vezes é meio difícil a gente conseguir entender isso, né? Mas o outro está nos prestando um serviço. Eu não estou dizendo que ele está certo. Nem que ele tem o direito. Quer dizer, o direito ele tem porque ele fez. Mas nem que esse direito seria correto. Que essa seria a melhor forma. Mas ele está me prestando um serviço. Porque ele está me dando a oportunidade de eu perceber o que tem dentro de mim. Porque um faz isso, eu sinto isso. O outro faz de um outro jeito, eu sinto também. E eu começo a perceber que ali tem uma ferida. Tem a feridinha, aquilo é meu. Feridinha do abandono, a feridinha da preterida, a feridinha... Porque ela traz, porque alguma coisa da minha história, porque eu estou trazendo isso a nível de vários processos de reencarnação. Isso é o processo de cada um, mas é meu. Então, isso é o aproveitamento que eu posso ter positivo de quando alguma coisa que eu não sinto bem acontece. Eu parar e pensar como aquilo me toca emocionalmente. Então, nós lembramos que o próximo é o meu instrumento de crescimento sempre. E aí eu começo a abrir a porta, se isso começar a entrar, né, essa ideia, começar a entrar dentro de mim como realidade, porque uma coisa eu falo, nossa, isso é lindo eu falar, mas chega na hora H, né? Mas se eu começar a tentar incorporar essa realidade, eu vou pensando, nem sempre o que o próximo me traz é só amor. Então, às vezes, o outro só dá reforço. Você é maravilhosa, eu adoro você, é tão bom ficar com você, você isso, você aquilo. Aquele reforço positivo fantástico daquilo que você já faz bem. E, de repente, você fica até com vontade de fazer melhor ainda, porque eu vou até dizendo, nossa, né, aquilo que você faz é incrível. Mas a gente tem alguns reforços que não são positivos. Que, às vezes, são verdade. Porque quando você vai lá no fundo, você vê que realmente você pode ter aquele problema que o outro está falando. Ou, às vezes, o outro está dizendo, e isso nem tem repercussão de problema, mas você tem um contexto que toca em função daquilo. E aí você precisa avaliar aquilo que você tem internamente. Então, de qualquer forma, o outro, o semelhante, é da onde provém a ideia do crescimento. Ele vai tocar em alguma coisa dentro de nós. E o mesmo a gente poderia agregar a questão do ódio. O ódio, na verdade, nós sentimos porque o outro tocou na ferida. Então, daquilo que eu vivi, a gente pode chamar de magoado, de chateado, de ódio. Né? A gente dá qualificações de graduação, de ser mais, e a palavra ódio parece que está num level maior. Né? Ódio é a coisa pior que a gente pode sentir. Né?
Mas, na verdade, a gente pode, nem precisa chamar ódio. Se a gente já ficar magoado, é porque o outro tocou na nossa ferida. De quem é a ferida? É nossa, não é do outro. Quem tem que cuidar da ferida? Nós, não é o outro. Quem tem que tomar cuidado da ferida? Porque a gente fica arrasado porque o outro tocou de uma forma e a gente terceiriza e fala, ele é culpado de eu estar me sentindo assim. Não, ele abriu a tampa. E aí veio à tona tudo que estava lá dentro, que às vezes a gente não lembrava, não sabia, não entrou em contato, coisa e tal, mas de repente a gente veio emergir dentro de nós. E às vezes a gente fala assim, eu sou muito, é uma frase bem interessante, eu sou muito pacífico, eu sou muito tranquilo, eu sou muito calmo, o outro me tira do sério. A gente não fala isso? Fulano me tirou do sério. Ele trouxe meu pior. Ele me cutucou. Agora, como ele me cutucou, ele vai ver do que eu sou capaz. Na verdade, o outro ajudou a abrir a tampa. Tirou o band-aid, né? Como a foto aqui. Porque não precisa ser um vulcão. Pode ser uma feridinha. O outro tirou o band-aid. Quando tirou, ficou exposto à dor. E a dor veio nos trazer a esse sofrimento. Então, o outro vai tocar na nossa inabilidade de lidar com os nossos sentimentos. Então, ter ódio, gente, é muitas vezes uma inabilidade de lidar com alguma emoção que o outro nos provoca. Então, o outro nos faz sentir humilhado. Por uma dificuldade de lidar com a humilhação, a gente se desequilibra. Então, ninguém nos desequilibra. Nós nos deixamos desequilibrar. Nós permitimos que nós nos desequilibremos. Então, isso eu tiro totalmente a terceirização de qualquer envolvimento do outro. O outro é meu facilitador, porque ele facilita que eu veja. Nós estamos até falando isso hoje no estudo. Eu tenho que rir, eu estou dando palestra. Obrigada. Então, o outro, ele está sendo um facilitador para que eu possa enxergar aquilo dentro de mim. E, no final das contas, parece abusivo, né? Eu tenho que agradecer. Eu preciso agradecer o outro. Porque foi quando o outro mencionou aquilo, criou aquilo, fez aquilo, gerou aquilo, que fez que eu acordasse. Porque muitas vezes a gente sai das sombras, a gente sai de não perceber o tamanho daquilo na gente, quando alguma coisa assim, um vulcãozinho desse, né, dá um tornadozinho assim, entra em erupção. Então a gente tem que entrar num processo de agradecimento ao outro. Ele não sabe, porque ele não tem noção. Ele não está fazendo com essa intenção, né? Mas ele está nos prestando um serviço se eu souber usar isso. Então hoje a gente estava falando da importância de orar e vigiar. Se a gente está vigilante, a gente consegue perceber quando o sentimento nos toca e o que a gente precisa buscar trabalhar para poder improve, né? Então, usamos da vingança e do ódio por não sabermos como lidar com o que dói em nós. E muitas vezes nós ferimos o outro com a ilusão de que nos sentiremos melhores. Isso é outra coisa também que muitas vezes a gente faz. A gente fere o outro achando que quando eu dou o troco, agora estou aliviado. Eu me senti mal e também, nós estamos na boa. Não é verdade. Porque o que a gente descobre? Né? A gente vai ver tem vários crimes, coisas que acontecem, que a gente vê na televisão, e o outro fala, olha, fulano foi lá para a cadeira elétrica, coisa tal, a justiça foi feita, parou a dor, está melhor? Não, não estou. Puxa, mas eu achei tanto que na hora que pegasse o bandido, eu ia ficar bem. Eu não fiquei. Porque não é a gente causando o mal de volta que o outro nos causou que faz com que a gente se alivie. Isso é figurativo, ou isso é ilusório, ou isso é uma crença que a gente tem deturpada. É resolvendo o sentimento que provoca em nós que faz com que a gente se sinta melhor. Não é fazendo com que o outro também fique, então eu vou perseguir ele.
né? Eu vou ficar ali na perseguição. Né? A hora que ele fizer, eu estou ali para queimar o filme dele. Eu vou contar para o chefe que ele chegou atrasado. Eu vou, ele não falou que meu serviço não ficou bom? Então eu vou buscar qualquer. Isso não vai curar. O que vai curar é eu parar para pensar o que é que eu estou fazendo no trabalho que não está sendo bom, que alguma coisa apareceu, que eu preciso modificar meu comportamento. Então, isso é bem interessante, a gente achar que, essa ilusão de achar que ficamos melhor. Por não termos consciência que tudo que sentimos pertence a nós e só pode ser resolvido por nós. Então, é um distraction, eu acho que é a palavra mais perfeita. Quando eu fico nesse sentimento de voltar para o outro, eu fico me distraindo. Eu saio do centro de ser o problema, saio do centro de ser a solução, que eu sou o problema, mas eu sou a solução. E fico navegando no centro do outro, porque ele fez, não é justo, eu não mereço, que absurdo, ele é espírita, ele sabe tanto, ele deveria ter consciência. Eu vou navegando na do outro. Como é que o outro... Ele não me pediu perdão, eu estou esperando. E eu fico... Isso é distraction, não tem outra palavra. Eu me distraio de mim e fico num lugar que não vai para lugar nenhum, porque o outro pode nunca pedir desculpa nessa vida, o outro pode nem saber o que você está sentindo. Distraction. Então, nós precisamos, quando os problemas nos tocam, ou a circunstância, concentrar em nós, olhar para dentro de nós para saber, ei, está acontecendo o que aí, Rosana? O que você está sentindo aí? Né? A gente não precisa fazer isso sozinho, a gente tem aqui. A gente tem o centro, a gente tem o estudo, porque o estudo do Evangelho, o estudo das obras complementares, vão nos dando essas respostas, vão dizendo isso. Olha, é autoconhecimento, está lá na obra de Allan Kardec. Se você se autoconhecer, fazer isso, você vai conseguir viver uma vida diferente. Então, mesmo que o outro tenha planejado nos ferir, ainda assim a decisão de nos sentirmos feridos é nossa. Ferir o outro cura nossas dores? Não. Então, quando a gente fala de duelo, o duelo não soluciona a nossa dor. Isso parece um pouco órfão, não sei se vocês já pensaram nisso. É uma certa orfandade, porque na hora que eu me sinto mal, tenho uma ligação tão grande com aquela pessoa e de alguma forma a pessoa me fere, é uma certa orfandade. E aí eu não sei o que fazer. Às vezes a vingança a gente aciona porque acha que é uma ferramenta. Mas aí, quando eu tiro a ferramenta da vingança e eu sinto, poxa, não é por aí, o que eu faço com aquela dor agora? Como é que eu vou get over? Como é que eu saio disso? Né? Então, o sair disso é o olhar interno. Quando eu olho para mim e penso, por que isso me afetou dessa forma? O que é que eu posso mudar em relação a isso? Né? O que é que eu preciso ampliar minha consciência para entender e poder o quê? A palavra mágica. Feito, como é que ele me deixou? Tenho 2 crianças e não pode ser, nós temos tantos anos de casado, isso é um absurdo. E aí eu paro e penso assim, e digo para a pessoa, olha, deixar ele podia, ele já deixou. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai lidar? Como você vai enfrentar? Como é que você vai resolver? É o passo que te pertence. Mas o que o outro fez... Ele podia, mas é trágico, é verdade. Olha o news aí, a gente abre o news e vê trágicas atitudes. Mas o outro fez. Então, como nós vamos lidar era o nosso grande desafio. Nós vamos aceitar, nós vamos nos revoltar, nós vamos nos vingar, nós vamos odiar, nós vamos perdoar. Qual a escolha que a gente vai fazer? Nós vamos usar o Evangelho como guide? Nós vamos duelar com a pessoa, né? Porque o duelo, nesse processo aqui, a gente lembra de duelo, a gente lembra de 2 pessoas andando com uma arma, né? Mas, na verdade, esse duelo, na nossa realidade, nesse contexto hoje, é esse payback. Então, qual a escolha? Porque o meu teste nessa vida é como eu vou atuar depois que o ocorrido aconteceu comigo. O que eu posso evitar é outra história. Mas o que o outro traz para mim é como eu vou atuar com o que o outro trouxe para mim. Com raiva, com amorosidade, com compreensão, com sabedoria. Como? Né? Então, Emmanuel, né, nosso querido
Emmanuel, fantástico Emmanuel, vai dizer: não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Porque a gente dizer que a gente viveu algo e na maior parte das coisas a gente também não poderia ter feito, é quase uma inconsciência. Dizer uma coisa que vai humilhar o outro, que o outro nos humilhou, e a gente dizer que a gente talvez nunca nunca humilhou outra pessoa, é quase impossível. Né? Dizer que o outro, de repente, faltou consideração com a gente, coisa e tal, e a gente nunca faltou consideração com o outro, é muito difícil. Só que quando a gente sente, a gente não consegue entender a importância de que o outro pode ter feito ocasional. Mas, então a gente vê naquilo uma coisa terrível. Mas quando a gente faz, foi sem querer. Ah, bobagem. Não, o fulano está exagerando quando é daqui para lá. E quando é de lá para cá, é imperdoável, absurdo. De jeito nenhum, não tem aceitação. Então, a gente olhar para o semelhante é a gente poder olhar, entender que em alguns momentos eu faço o que ele faz e ele faz o que eu faço. Então, ele precisa tanto de perdão como eu. Ele precisa tanto de compreensão como eu. Ele precisa tanto de aceitação como eu. Ele precisa tanto de cura como eu. Né? Nos curarmos. Então, Emmanuel vai continuar. A correção do adversário é através do nosso próprio exemplo. Então, como é que eu vou ficar bem? Quando eu atuo com a minha convicção do certo. Então, se a gente estiver, né, pensando, bom, se em dúvida, eu tenho dúvida de como atuar, eu posso ir no Evangelho. O Evangelho é um guide que eu vou lá e eu vou ter ideia de como eu devo atuar. Então, a forma como eu vou atuar como exemplo daquela circunstância é o que vai fazer com que aquela circunstância se altere. Porque o outro não vai ter de mim a mesma coisa que ele me deu. Eu vou dar o meu melhor. Então, o outro não vai ter de mim aquele sentimento que ele me emanou. Eu vou dar o meu melhor. E o meu melhor não necessariamente é a mesma coisa que ele me deu. Pode ser melhor. Então, isso vai nos trazer, né? Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Então, todas as vezes que as situações nos tocam e a gente ficar preso na questão da raiva, da mágoa, da vingança, do duelo, a gente vai estar sempre atuando da mesma forma. Aí vem outra coisa na vida e a gente de novo atua da mesma forma. Então, a forma da gente mudar é, cada vez que as situações vêm, o que eu vou buscar fazer diferente para que isso tenha um resultado diferente do que tem sempre sido para mim. Então, toda vez que alguém faz isso, eu fico chateado. Aí faz de novo, eu sinto chateado. Faz de novo, eu sinto chateado. Nossa, isso aí, para mim, é algo que eu vivencio. E aí eu fico pensando, qual a estratégia de não me sentir chateada? O que é que eu tenho que acionar? Qual a habilidade que eu tenho que desenvolver para eu começar a entender mais e não me sentir chateada quando uma pessoa faz uma coisa que me toca num sentimento? Eu tenho que trabalhar esse sentimento em mim. Para entender em outro level. Porque esse é meu único jeito de não me chatear mais com certas situações e passar a entender que, às vezes, as situações elas são educativas para mim. Então, para a gente concluir, amar os inimigos, isso está no capítulo 12 do Evangelho, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Então, amar o inimigo é entender a diferença, é entender que o outro está num processo que aquela expressão dele é a melhor expressão que ele possa ter. Então, eu gostaria de passar um vídeo que eu achei assim extremamente interessante, porque é a história do Cris, e Cris passou por uma circunstância que exigiu dele uma escolha de como ele ia atuar. Então, eu queria dividir com vocês a beleza com que Cris atuou na vida dele, na circunstância que ele foi convidado a viver. 13. Chris Williams, CHRS, WILLAMS. Em 9 de fevereiro de 2007, minha família foi atingida pelo carro dirigido por um adolescente bêbado. Nesse acidente morreram minha mulher, Michele, que esperava nosso quinto filho, meu segundo filho, Benjamin, e minha única filha, Ana.
Para nós, aquela era uma sexta-feira normal. Nos divertimos bastante. Fomos jantar fora. Meu filho mais velho tinha saído com os amigos. Viu os faróis do carro vindo em minha direção a uma velocidade incrível. Tentei desviar, mas não deu tempo. Ele atingiu a lateral do nosso carro. Olhei à minha volta e vi minha mulher, vi seu último suspiro e tive vontade de gritar e chamá-la de volta. O próximo som foi o do meu próprio choro de angústia pela morte desses. Foi quase como se eu estivesse fora do meu corpo e ouvisse aquilo e percebesse que era eu que produzia aquele som. Nunca me senti tão vulnerável na vida. Nunca me senti tão esmagado, espiritual, emocional e fisicamente. Quem tem filho adolescente fora de casa depois da meia-noite fica apreensivo quando toca o telefone. Eu levantei, atendi o telefone. Do outro lado um homem se identificou como sendo da polícia de Salt Lake City. Ele disse que nosso filho Cameron estava bêbado e tinha se envolvido em um acidente, mas estava bem. Ele disse que nesse acidente 3 pessoas morreram. Descobrimos que o Sam foi o único filho sobrevivente. Então fomos para o hospital universitário, onde a família do Chris estava. Mesmo nessa hora em que todos estavam chorando, e ele, Chris, estava em uma maca com o pescoço imobilizado, uma das primeiras coisas que ele disse foi: como está o rapaz que dirigia o outro carro? Nos primeiros meses depois do acidente, acho que o que senti foi um choque inicial. O choque de ver que uma parte imensa da minha vida tinha desaparecido. É uma situação extremamente difícil a de ajoelhar-se com vontade de falar com o Pai Celestial quando a gente está se sentindo tão sozinho e angustiado. Essa é uma conversa interessante. Ele não tenta fazer a gente se sentir melhor imediatamente. Primeiro ele escuta. Achei que isso ajudou muito. Ele permitia que eu desabafasse a raiva, mas inevitavelmente voltava a ensinar-me as coisas de seu Filho Jesus Cristo. Quando eu ficava com raiva ou sentia-me muito sozinho, não canalizava isso para o causador do acidente. Canalizava para o Salvador. Quando olhei pela janela do carro, vi o carro que nos atingira virado. Eu ainda não sabia nem compreendia o que tinha acontecido, nem quem fizera isso conosco, nem qual era a situação. Só me lembro de sentir que eu precisava deixar isso tudo para trás. Podemos lidar com os problemas, com as situações e o sofrimento como Jesus lidaria. Ou podemos lidar de alguma outra forma. Acho que Chris aprendeu isso cedo na vida. Então, quando a hora chegou naquele carro, acho que ele havia decidido há muito tempo como agiria em uma situação assim. Há mais ou menos um ano, o Chris e o Cameron se conheceram e conversaram pela primeira vez. Quando eu o conheci, estava numa sala e ele entrou com um grande sorriso. Eu não estava sorrindo porque ia conhecer a pessoa a quem eu fizera isso. Ele veio e apertou a minha mão. Ele estava disposto a falar do acontecido e do que sentia. O Chris disse as coisas que Cameron precisava ouvir sem dizer as palavras. E ele disse o que sentia e o que significava. Ele quer que eu deixe o que passou para trás, quer que eu escolha uma data e esqueça o acontecido e siga em frente. Deixe isso para trás completamente. Não dá para explicar. É um sentimento imenso de gratidão, de força, que sinto quando o vejo, e quando vejo como ele agiu nisso tudo. Fomos ao funeral. E depois um dos nossos vizinhos, que também esteve presente, veio para mim e perguntou:
Você já leu o artigo sobre Chris? O artigo era sobre o perdão. Uma emoção intensa me dominou. Foi como se uma torrente lavasse o desespero da minha alma. Saber que havia alguém capaz de perdoar assim foi uma experiência libertadora. A de saber que ele era capaz de reagir assim. A ideia e o sentimento que eu expressei quando conversei com Cameron foi simplesmente este. Se ele aprendeu alguma coisa com tudo o que ouviu a meu respeito depois do acidente, isso foi obra do Salvador, agindo por meu intermédio. Só o que fiz foi deixar-me servir de instrumento através do qual o Espírito, o exemplo, o conhecimento, a inteligência e a luz do Salvador pudessem brilhar. A verdade é que só o que tive de fazer foi não atrapalhar. Quero que ele entenda que eu tive muito pouco a ver com as coisas boas que vieram de tudo isso. Passou a ser ainda mais importante para mim o fato de que ele me perdoou. Sei que ele me perdoou porque conhece a Cristo, tem um testemunho dele e tem um relacionamento com ele. Agradeço a Deus por permitir que passemos por tragédias e provações. Não porque sejam fáceis, nem porque queiramos que aconteçam, mas porque ajudam-nos a amar. Essa é outra bênção maravilhosa, pois nela vi o meu irmão. Foi para conhecer o homem de dores, experimentar os sofrimentos, como eu conheço que estou aqui. Foi dificílimo aprender essas lições da forma que aprendi. Mas essas crises de tristeza sempre acabaram com a certeza e a esperança de que um dia eu venha a vê-lo como ele é. Um dia, com sorte, serei como ele é. Um dia, voltarei a estar com minha mulher e com o restante da minha família. É isso que me sustém. É linda a história do Chris, não é? Pensar na superação é entender que todo processo é um processo de aprendizado. Despertar como lidar com a perda, ou como lidar com a raiva, ou o desejo de entendimento daquela provação faz com que a gente perceba que o caminho do Evangelho é o único caminho. Happy Saturday for everybody. Obrigada.